Olá pessoal, estamos iniciando aí nossa última aula da disciplina, aula 5. E nessa aula, o intuito da aula é explicar o que é esse Grossegrode. Então aqui tem uma imagem do site dessa biblioteca aí, e ela resume muito bem o que significa essa biblioteca, o que ela pode ajudar a gente. Então basicamente você consegue criar um CRUD no CodeNighter em 30 segundos. Tá? Tem muita coisa pronta, com 30 segundos você consegue criar um CRUD. O que é um CRUD? Que você pode consultar dados da tabela, cadastrar, remover e atualizar. Então isso feito de forma muito rápida e, o que é mais importante, de forma gratuita também. Tranquilo? Então a nossa aula hoje, ela vai, eu vou explicar como que funciona essa biblioteca aí e a gente vai aplicar essa biblioteca no nosso trabalho prático, tá bom? Então, é aqui que eu estou falando isso. Os códigos estão disponíveis no Google Sala de Aula. Então, vocês podem pegar e adaptar os códigos, tá bom? E aí, o passo a passo vai ser esse passo a passo aqui, que eu vou demonstrar no vídeo, tá bom? Então, primeiro basta baixar o CodeNighter 3. Acredito que vocês já tenham baixado ele, né? Mas vamos ver aqui. CodeNighter. Aqui eu tenho a opção de download. Bom, a versão estável é essa daqui, então vocês baixem ela, tá bom? Essa aqui é a versão do futuro. Então, quando eu baixo ela aqui, observem que eu já tenho ela salva aqui. Então, eu não vou baixar novamente, tá bom? Eu vou usar a que eu já tenho salva. A de trabalho tá salva aqui, deixa eu ver. Code. Aqui, ó, tá salva aqui, tá bom? Então, eu vou copiar ela. Eu tenho que jogar o CodeNighter lá no meu servidor local. No Windows, é lá no HTDocs. Aqui vai ser, no Linux é um pouco diferente. Vou criar uma pasta para essa aula, chamada aula Grossey CRUD, e vou jogar o CodeNighter aqui. Vou descompactar ele. Posso excluir aqui. Vou pegar todos esses arquivos e jogar lá na pasta raiz. Então é recortar, vou colar aqui e apagar esse daqui. Nesse momento eu já tenho um CodeNighter na minha pasta dentro do servidor local. Então se vocês acompanharem aí, ó, eu já fiz este passo e este passo aqui. O próximo passo é baixar o Glossary CRUD. Só digitar no Google Glossary CRUD. E aqui eu já tenho o site deles, com o print da imagem aí, que eu mostrei para vocês, e tem um download. Como a gente está usando o CodeNighter 3, então vamos baixar esse daqui. Então aqui eu já tenho baixado também, né? Então não preciso baixar de novo. Está na área de trabalho. Vou na minha área de trabalho, vou procurar pelo Glossary CRUD. Aqui em cima. Vou copiar este conteúdo. Vou lá no meu HTDocs, né? E vou colar aqui, na raiz do CodeNighter. Colei aqui, vou extrair os arquivos, excluir o arquivo zip. Vou pegar esses arquivos daqui e colar na raiz. O que acontece? Já existe a pasta application. O que você vai fazer? Você vai mesclar o conteúdo para deixar o que já tinha e acrescentar o que tem no Glossary CRUD. Pronto. Mesclar, 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 mesclar. Perfeito. Podemos apagar o Glossary CRUD. Então, neste momento, a gente já fez estes 4 passos aqui. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é que vocês já conhecem, né? Que é as configurações iniciais do CodeNighter em específico. Então, tem esses 4 arquivos que a gente vai configurar, tá ok? Vamos lá. Config.php. Então, aqui, ó, a gente tem que colocar a nossa URL, que é onde está a nossa atividade, né? Nossa pasta. http://localhost aula Glossary CRUD. Igual está aqui em cima. Perfeito?
Salvei aqui, o arquivo config é apenas isso. O próximo arquivo é o arquivo de rota. Então aqui eu vou setar como é que chama meu controlador. Às vezes não aparece aqui, mas agora apareceu. Controlador. Tranquilo. Próximo passo é configurar o banco de dados. Então, o banco de dados que a gente vem utilizando, né, ele tem o name root, o database, no meu caso, é o locação carros. No de vocês vai ser o nome do banco de dados de vocês. Aqui eu tenho senha, no de vocês não tem essa senha. A senha de vocês é vazia, tá bom? Então, pronto. Salvei aqui. E a próxima configuração é lá no autoload. Bom, bibliotecas que eu vou carregar aqui. Então, database do banco de dados. E aqui uma novidade, que eu vou carregar a biblioteca do Grussel CRUD. Tá bom? Então, aqui já é um fato novo. E aqui embaixo eu vou carregar o URL para que eu consiga navegar entre as páginas, né? Usando o URL. Pronto. Então, nesse momento, eu já tenho configurado esses 4 arquivos aqui. Eu vou criar o meu controlador, tá bom? Aqui está minúsculo, mas o controlador tem essa letra C em maiúsculo. Para criar esse controlador, eu vou usar o controlador que eu já tenho no nosso trabalho prático, né? E vou adaptar ele. Então, vamos lá. Vou no TP3, Application Controllers Controlador. Copiei ele. Vou jogar dentro da pasta aula Grussel CRUD. Em Controllers, vou colocar ele aqui. E aí eu vou editar ele. Vou ver o que realmente vai precisar e o que não vai. Tá bom? Bom, nesse momento que a gente tem o Grussel CRUD, a gente vai precisar de poucas funções das que estão aqui. Então a gente não vai precisar de quase nada delas. Ó. Vou apagar quase todas aqui. Deixar só essa função de voltar para o menu. E essa primeira função aqui, isso daqui a gente não vai usar mais e nem isso daqui. Tá bom? Bom, vamos lá. Então, a partir do controlador, ele é chamado a princípio, ele chama o arquivo menu. O arquivo menu a gente já tem criado também. Então, se eu colocar aqui no navegador, para vocês lembrarem do nosso trabalho passado, nosso arquivo menu é esse daqui, ó. Tá bom? Então, a gente vai adaptar ele também. Vamos usar ele de forma adaptada. Então, do controlador, automaticamente a gente chama essa função index que carrega a nossa view chamada menu. Vamos lá na nossa view chamada menu. Então, a gente vai lá no trabalho que a gente já tem, né? O TP3, lá em views e pegar o arquivo menu. Peguei ele, vou colar na nossa atividade de hoje, lá em views, menu. Bom, vamos tentar carregar a página para ver se está funcionando. Então, é localhost / o nome da nossa pasta, aula Grussel CRUD. Está funcionando, beleza? Só que eu vou adaptar esse arquivo aí chamado menu. O arquivo chamado menu, ele vai ser um pouco diferente agora. Ele não vai ter tantos links assim. Por quê? Porque no Grussel CRUD, com apenas uma página, você já faz essas 4 operações. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai apagar isso tudo aqui e colocar apenas CRUD cliente. Mesma coisa para o carro. CRUD carro. E mesma coisa para a locação. CRUD locação. E aqui a gente vai mudar o nome da função, tá bom? Vamos colocar o nome da função sendo CRUD. Aqui também sendo CRUD. E aqui também sendo CRUD. Perfeito? Então, lá no controlador, tem que ter uma função chamada CRUD. Aí, a partir desse parâmetro passado aqui, eu vou fazer alguma das ações. Ou carregar a visão relacionada ao CRUD cliente, ou carregar a visão relacionada ao CRUD de carro, ou carregar a visão relacionada à CRUD locação. Tá bom? Vou voltar lá no controlador, vou mudar o nome dessa função aqui então para CRUD, tá bom? E eu posso ter 3 opções. Opção igual a cliente,
opção igual a carro ou opção igual a locação. Então, vou colocar aqui opção igual a locação. Tranquilo? Tá. Qual que é o próximo passo aí, pessoal? O próximo passo é instanciar, né? Chamar a biblioteca CRUD. Para chamar, é assim, ó. Então, eu faço new grocery CRUD. Seta a tabela, que eu estou mexendo aqui. Então, a minha tabela ela chama cliente. Tá bom? E aqui, ó, esse output é o que já vai me gerar todos os dados do cliente. Esse output ele vai pegar os dados da minha tabela cliente e já vai gerar. Após isso, eu tenho que carregar minha visão. Minha visão relacionada a cliente. Então, clientes. E aqui passar o output. Esse output, do jeito que está aqui, ele não está em formato de array. Então, para transformar em array, é só colocar entre parênteses array. Tranquilo? Tá. Então, isso daqui eu posso fazer também para carro e para locação. Mudando apenas, né, o nome da tabela. Opa. O nome da tabela eu mudo, né? Aqui estou me referindo a carro. E aqui estou me referindo à locação. E mudando também o nome da visão. Qual página vai ser carregada? Aqui vai ser a de clientes. Aqui vai ser a de carros. E aqui vai ser a de locações. Tá bom? Então aí vocês podem observar que agora eu tenho que criar esses 3 arquivos, né? Essas 3 visões. Bom, vamos lá na views. Pessoal, quando a gente usa o Glossary CRUD, automaticamente ele já me dá uma view de exemplo, que é essa example.php. Então posso abrir ela aqui, ela está nesse formato aqui. O que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V nela. Vai criar uma de clientes. Criar uma de carros. E criar uma de locações. Pronto. Vamos ver se está funcionando. Pronto. Atualizei. Nosso menu só tem essas operações. CRUD cliente. Veja só que interessante, pessoal. Com apenas aqueles poucas linhas de código, eu já consigo obter todos os clientes cadastrados no banco de dados. Não é mentira. Vou pegar aqui o banco de dados e mostrar para vocês. Vamos lá. Cliente. Olha lá, pessoal. São 3 clientes, exatamente como está aqui. E o mais legal de tudo é que aqui já está com o CRUD pronto. Você pode adicionar um novo registro. Olha lá. Joaquim, e-mail teste, telefone, salvar e retornar a lista. Já está salvo, Joaquim. Você pode editar um registro. Então, colocar aqui Matheus como e-mail, né? Pessoal aí. Está atualizado e você pode remover um registro. Pronto. O CRUD de cliente está pronto. Vamos ver se o de carro está pronto. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. CRUD de carro. Também está pronto, pessoal. Se eu consultar aqui a tabela carro, eu tenho os 2 carros, conforme está aqui. Se eu consultar o CRUD de locação, eu tenho apenas uma locação, conforme está aqui também, pessoal. Então tá, então é só isso? É só isso, tá? O que a gente vai ver agora são personalizações. Como assim personalizações? Vocês podem ver aqui, ó, que, por exemplo, isso daqui a gente não está precisando usar. Então, o que a gente vai fazer com isso daqui? A gente vai apagar. Como que apaga isso? Em cada uma das views, é só apagar esta parte aqui, ó. Bom, apaga de carros, apaga de clientes e apaga de locações. Pronto. Vamos rodá-la novamente. Sumiu. Ok? Tá.
Qual que é o próximo passo aí? Vocês podem ver que não tem uma opção de voltar ao menu. Não coloquei aqui, né, essa opção de voltar ao menu, mas a gente pode colocar manualmente. O que é essa opção voltar ao menu? Lembre do nosso trabalho anterior que a gente apertava em alguma das opções aqui, sempre tinha um link para volta. Ó, sempre tinha um link para voltar para o menu. Então é esse link que a gente vai colocar agora, tá bom? Esse link a gente pode colocar em cada uma das visões. Então como que a gente faz isso daí? Vamos lá em clientes, vamos colocar aqui, ó. Opa, controlador, vou chamar meu controlador, passando a função voltar. Então, voltar para o menu. Lá no controlador tem uma função já chamada voltar, que aí ela carrega a minha view menu. Então, coloquei apenas esta linha de código aqui no meu arquivo clientes.php e vou ver se está funcionando. Então, deixa eu ir lá em aula Glossary CRUD cliente, voltar para o menu. Está funcionando. Então, esta linha aqui que eu coloquei em clientes, eu vou colocar em carros e em locações. Pronto. Então, CRUD de carro eu consigo voltar, CRUD de locação também consigo voltar. Observem que eu não expliquei, né, da onde que eu tirei isso daqui. Eu falei que eu peguei o arquivo já construído do example.php, né, que o Glossary CRUD já faz, e joguei aí, tá bom? Mas é um template padrão. E aí ele imprime aquelas informações através da variável chamada output, que é exatamente essa variável aqui, ó. Tá bom? Esse array aqui, ó. Perfeito? O resto aqui está pronto, eu não preciso explicar, já é coisa pronta do Glossary CRUD. Tranquilo? Bom, o que a gente pode ver agora? Algumas coisas aqui ó, são interessantes de mexer. Por exemplo, vocês estão vendo aqui que os registros aqui, as informações de adicionar um novo registro, de editar um registro, excluir um registro, elas estão em inglês. A gente pode mudar isso daí para colocar em português. Como que a gente faz isso? É só ir no controlador. Antes dessa parte aqui, ó, então você vai e chama a função setar a linguagem e coloca pt-br.português. Isso eu coloquei para cliente. Vamos ver se funcionou. Pronto, tá? Está em português. Tranquilo? Bom, se você quiser que carro fique também, você tem que colocar esta linha aqui embaixo. E assim por diante. Eu não vou colocar para não ficar repetitivo. Outra coisa interessante aí é o seguinte. Por padrão, vai estar sempre registro aqui. Ó. Então, se for cliente, vai estar adicionar registro. Se for carro, vai estar adicionar registro. E assim por diante. Se for locação, vai estar adicionar registro. Se eu quiser personalizar isso, eu também consigo. Como que eu faço? Só vir aqui e colocar CRUD set subject, como se fosse o assunto, né? E coloca cliente. Então agora ele automaticamente vai trocar registro por cliente. Adicionar cliente. Excluir cliente. Alterar cliente. Tranquilo? Bom, o que a gente pode fazer também? Se a gente adicionar um cliente aqui vazio, ele vai aceitar. Olha lá, cliente vazio adicionado. O que a gente pode fazer é estabelecer regras. Regras para quê? Para que ele não, para que o formulário não fique vazio, para que seja sempre preenchido e assim por diante. Como que a gente estabelece regras? Então, tudo isso já está pronto no Glossary CRUD. Então, CRUD chama a função setRules. Rules vem de regras, né? Então, no campo nome, eu vou colocar que ele é requerido, ele é obrigatório. Bom, então, se eu colocar assim, ó, ele vai aparecer assim, o campo nome é obrigatório. Vamos testar aqui. Olha lá, o campo nome é obrigatório.
Perfeito? Essa é a mensagem padrão também. Se você quiser mudar essa mensagem, você pode colocar do jeito que você achar melhor. Por exemplo, o campo nome é obrigatório. Pronto. Vamos ver se deu certo. Olha lá, o campo nome é obrigatório. Tranquilo? Existem outras regras, por exemplo, a gente pode colocar que o campo e-mail tem que ser do tipo e-mail, tem que ser um e-mail válido. Como que a gente faria isso? Adicionaria uma nova regra. E-mail requerido, né? E tem que ser um e-mail válido. Então, observe que aqui eu estou colocando duas regras. Então, eu criei uma array. Na primeira regra, né, que é requerido, eu coloco o campo e-mail é obrigatório, tá bom? Na segunda regra, eu coloco o campo e-mail deve ser um endereço válido. Pronto. Vamos testar. Olha lá, o campo e-mail é obrigatório. Não coloquei a exclamação, né? Pronto. Beleza. Então, coloquei o nome aqui, coloquei e-mail. Vou salvar. O campo e-mail deve ser um endereço válido. Então, observe que eu posso colocar várias regras, sempre seguindo essa lógica aqui, ó. Cada uma separada pela barrinha aqui, tá bom? Pipeline, que a gente fala, né? E aqui a gente pode colocar a mensagem personalizada, igual eu coloquei aqui para vocês. Tranquilo? A última coisa da gente ver de cliente é o seguinte. Vamos voltar aqui, cancelar, ok. Aqui esses nomes aqui, ó, dos atributos das colunas, são exatamente os que estão aqui no meu banco de dados, olha. Bom, mas se eu quiser mudar, eu posso mudar, para que aqui apareça da forma que eu quiser. Como que eu faço isso? Eu chamo a função cifrão-codes display, né? Mostrar como, display as, mostrar como. Então, a coluna CPF ela vai ser mostrada toda em maiúscula. Salvei, vamos ver se funciona. Pronto, toda em maiúscula. Então, de cliente, tá pronto, é isso daí. Vamos ver uma coisa interessante aqui, ó. Locação. A tabela de locação não está muito bonita, né? Porque ela aparece o ID do cliente, o ID do carro e a quantidade de dias que foi alugado aquele carro para aquele cliente. Só que visualmente, né, eu preferia que colocasse o nome do cliente e a placa do carro. Tem como mexer nisso? Tem. Só que nesse caso de locação, essa tabela locação, ela está relacionada, ó, ela tem chaves estrangeiras. Então, ela relaciona-se com o cliente e com o carro ao mesmo tempo. Então, para conseguir fazer essa manipulação, a gente tem que estabelecer uma relação, construir uma relação. No Glossary Code é muito fácil fazer isso. Como que a gente faz? A gente vai lá em locação, né, que a gente está mexendo com a tabela locação, e vamos criar uma relação. Então, set relation. Bom, ID cliente da tabela locação era uma chave estrangeira que está vindo de qual tabela? Da tabela do cliente. Bom? E então, tá. Então, vou estabelecer a relação entre locação e cliente através desse ID cliente. Tá. Mas o que que eu quero obter de cliente? Ou seja, o que que eu quero que apareça no na minha página? Eu quero que apareça o nome dele. Então, coloco aqui nome. E agora faço a mesma coisa para relacionar com o ID do carro, com a tabela carro. O ID carro está vindo da tabela carro. O que que eu quero que apareça aqui? Eu quero que apareça a placa. Pronto. Vamos ver se funcionou. Opa, fiz alguma coisa errada, deixa eu ver. Ah, tá. A tabela cliente, ela é minúscula, tabela carro é minúscula. Pronto, olha lá, pessoal. Então tá aparecendo aqui o nome do meu cliente, a placa do carro e a quantidade de dias. Ah, mas ficou esquisito aqui, ó, tá escrito ID cliente e aqui tá escrito nome. Ah, isso daqui é fácil mudar, né? A gente já viu como é que muda. Aqui em cima. Então é só fazer isso aqui, ó. Vamos colocar aqui em cima, né? Então,
Eu quero que ID cliente, que é o nome da minha coluna da tabela, passe a chamar nome do cliente. Isso só na tabela da página, não no banco de dados. E o ID carro passe a chamar placa do carro. Pronto, funcionou. Bom, aí vocês devem estar pensando assim, nossa, mas e na hora de adicionar? Na hora de adicionar vai aparecer o ID, né? Não. Já aparece automaticamente todos os clientes e todas as placas. Tranquilo? Então é muito mais fácil do que fazer do zero, né? Ou usando só o PHP ou usando só o CodeIgniter. O CodeIgniter realmente, conforme a propaganda aqui, você consegue construir um CRUD em 30 segundos. Tá bom? A ideia de passar isso só no final é para que vocês não desanimassem de aprender o que a gente viu até essa aula de hoje. Perfeito? Obrigado, estou à disposição.